a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de ler com você, e você lesse comigo em voz alta, esse primeiro versículo, o 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vamos lá. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. Qual é o maior dom de Deus? O maior dom de Deus, você sabe me dizer? Qual é o maior dom de Deus? Salvação. Qual é o maior dom de Deus? Perdoar. Qual é? Fala aí, gente. Se errar não tem problema. Não ouvi. Amor? Vamos lá. O maior dom de Deus. Já falou, salvação, perdão, amor. Eu tenho, pessoal, com esse versículo aqui, a convicção que o maior dom de Deus é dar. Porque é claro que para ele poder dar, ele precisou amar. Sim ou não? Se ele não dá, se ele não abre mão do seu Filho, por cada um de nós, o que seria de nós? Tem muitas pessoas que dizem amar, mas não dão. Não se entregam, não se dão. A maior prova de amor, na verdade, é dar. Porque Deus provou o seu amor dando. Então, amar é extremamente importante. Mas muito maior do que amar é se entregar por quem você ama. Sim ou não? A maior prova de amor é dar. Por isso a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. O amor era tão grande que Ele deu o único Filho para morrer por cada um de nós, com um propósito, com uma missão, para que todo aquele... Então, Ele morreu, sim, por todos, mas se beneficia disso, tira proveito disso, conquista a salvação com isso, aqueles, como ele diz, que creem. Aqueles que creem, ele diz, para que todo que nele crê, não pereça. Puxa, nós vemos tantas pessoas que dizem que crê, mas estão perecendo. Você já deve ter visto muita gente perecendo e dizer, não, eu creio em Deus. Se você perguntar, acredito, pelo menos no nosso país, no Brasil, que a grande maioria são cristãos, 90% são cristãos. Se são seguidores de Jesus, aí já é uma outra conversa, mas são cristãos. Se a gente perguntar para estas pessoas se elas creem em Deus, na hora elas vão dizer, sim, eu creio. Só que a palavra de Deus, pessoal, ensina que aquele que nele crê, não perece. Então tem alguma coisa errada. Quem está me entendendo? Por favor. Tem alguma coisa errada. Por que eu creio e eu estou perecendo? Minha vida está perecendo. Meu casamento está perecendo. Minha saúde está perecendo. Minha família perecendo. Eu, espiritualmente falando, perecendo. Agora vem o sentido da palavra crer. A palavra crer significa se entregar. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Se entregou. Ele se entregou. O Deus Pai, o Deus Filho, são uma só pessoa. Ele se entregou. Então crer é se entregar. Amar ou provar que ama é se entregar. O problema é que muitos
não querem se entregar de fato e de verdade. O motivo, muitas vezes, medo de perder alguma coisa, medo de trocar de religião e se entregar a Deus, mulher. Não é trocar de religião. Se entregar a Deus, meu irmão, não é troca de religião, é troca de vida, é mudança de vida. Por que a pessoa, ela está perecendo, dizendo que crê? Porque na verdade, ela não se entregou. Porque quando ela ou um dia se entregou e deu um passo atrás. E porque ela deu um passo atrás, tomou de volta para si a sua vida. Mas quando ela está 100% nas mãos do Senhor Jesus, ela não perece. Está aqui, ó, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem julga é Satanás. Quem julga, quem quer condenar, quem quer apontar, é Satanás. Jesus não veio julgar ninguém. Jesus veio salvar o perdido, salvar o aflito, salvar o rejeitado, o abandonado, o discriminado, aquele que para a sociedade é a última das criaturas. Foi para esse que Jesus veio. Ele disse, os sãos não precisam de médicos. E eu vim para aqueles que estão doentes na alma, doentes no espírito, com amargura no seu coração. Foi para esses que Jesus veio. Você não imagina o quanto Ele quer te salvar desta situação que você está vivendo. Mas é necessário que, assim como um dia Ele se entregou por mim e por você, nós também venhamos nos entregar a Ele. Não foi um braço, uma perna que Ele entregou, foi toda a sua vida. Diga amém. Foi tudo. Ele continua dizendo assim, ó, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem é a luz? É Jesus. Ele veio ao mundo para salvar os perdidos, mas a Bíblia diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas, aí você me corrige se eu estiver errado, as pessoas preferem muito mais a mentira do que a verdade. Elas preferem muito mais o engano do que a sinceridade. Quem está me entendendo? É muito mais difícil viver na mentira. Só que as pessoas preferem pagar o preço por causa da mentira, do engano, da falsidade, da hipocrisia. Ele está dizendo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ah, mas está todo mundo fazendo, todo mundo acha que é certo. Pessoal, o certo vai ser sempre o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Você concorda ou não? E o errado vai ser sempre o errado, ainda que todos estejam fazendo. Não muda. As pessoas, elas costumam ir conforme a onda leva. Ela vê todo mundo fazendo e acha normal. Ela vê todo mundo falando e acha normal. A modernidade, né? As pessoas nos dias de hoje, os jovens atuais, se eles não tomarem cuidado, eles são induzidos por uma falsa aparência. Eles são induzidos a viver no erro e acreditar que aquilo é verdadeiro. Eles são induzidos a viver de forma torta e ainda pensar que é a maneira correta. Mas o próprio Deus está dizendo, eles amam mais as trevas do que a luz. Se curvam mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Por isso perecem. Eis o motivo pelo qual tantos que carregam uma Bíblia, que frequentam uma determinada igreja, que são religiosos, estão perecendo.
Pessoas boas, como sexta-feira eu falava aqui para os obreiros, para os candidatos a obreiros, e na vigília também. Pessoas boas, pessoas de uma índole excepcional. Pessoas que não tem nada que desabona a sua conduta. Do trabalho para casa, tem uma esposa, tem um marido, tem os filhos, é trabalhador, mas está perecendo. Porque ser bom, ser honesto, ser trabalhador, ser marido de uma só mulher, ser mulher de um só marido, ser uma excelente mãe, não é nada mais do que a nossa obrigação. Sim ou não, gente? Isso não vai me garantir apenas isso, não vai me garantir um lugarzinho no céu. Eu tenho que ser fiel, porque se eu não for fiel quem eu vejo, eu também não vou ser fiel a Deus que eu não vejo. Se eu não respeitar quem eu vejo, eu não vou respeitar a Deus que eu não vejo. Quem concorda? Só que não é isso, pessoal, que vai garantir a minha vida eterna, mas sim eu entregar a minha vida 100% a Ele, crer de fato e de verdade, me lançar nos braços do Senhor Jesus, sem reserva. Eu não sei o que impede a pessoa de se entregar 100% a Ele, se Ele é o autor da vida. Se Ele é o autor da vida, se tem alguém que entende de vida, é Ele. Por que me impede de pegar então essa vida? Porque eu não sei vocês, mas a minha vida não podia nem ser chamada de vida, era um bagaço. Eu estava perecendo. Quando eu cheguei na igreja, era um bagaço. Nem pagando alguém ia querer viver aquela vida, porque eu estava perecendo. E se perguntasse para mim: Mário, você crê em Deus? Na hora eu dizia: eu creio muito, eu tenho muita fé. Mas eu nem sabia o que era fé, eu nem sabia o que era crer. A própria palavra crer, no original, no grego, significa se entregar. Vem de se entregar, vem de se lançar. Sabe, você colocar o pé primeiro e esperar que Deus coloque o chão. É você confiar 100% nele. Ele não é um conto de fadas. Olha o que ele fez por mim, pela senhora, pelo Senhor. Ele se entregou por nós. Ele se fez homem. A Bíblia diz, a palavra, o verbo, primeiro era a palavra, ele era a palavra. E a Bíblia diz que a palavra, o verbo, se fez o quê? Carne. E habitou entre nós. Ele se transformou em forma humana, sentiu as dores que nós sentimos, passou pelo que nós passamos, viveu os desertos que nós vivemos, muito, muito mais além do que cada um de nós viveu, para poder dizer: olha, também como homem, como mulher, você pode vencer. Eu me entreguei por você. Quem faria isso por nós? E Ele fez para que você não pereça. Aí eu pergunto, crendo nele, você vai deixar tudo perecer? Servindo a Ele? Porque perecer, você perecia antes de conhecê-lo. Sim ou não? Sofrer, você sofria antes de conhecê-lo. Viver uma vida de escravidão, nós vivíamos antes de conhecê-lo. Agora não. Agora nós temos acesso ao trono da graça a hora que nós quisermos, por causa do nome de quem? Por causa desse nome aqui, ó, do nome de Jesus. Por causa desse nome, quando você ora, os céus fazem assim, ó, os céus se abrem sobre você. Você não precisa de um intermediário, basta você falar: Deus, eu te peço isso, em nome de Jesus. Os céus se abrem para que a sua oração chegue ao trono da graça. Diga glória a Deus. Ele entregou a vida dele, pereceu lá na cruz, para que nós venhamos hoje vencer. E talvez você está aqui nesta manhã, olhe bem aqui para mim, e talvez você venha perecendo. É uma coisa que perece ali, é outra coisa que perece lá, é outra coisa que perece aqui. Mas olha a palavra, olha a promessa de hoje. Ele se entregou para que todo aquele, então é o católico, é o espírita, é o macumbeiro, é o transexual, é o homossexual, é o negro, o branco, o pardo, o japonês, o brasileiro, todo o que nele crê.
A partir do momento que a pessoa crê, se entrega, se lança, ela vinha perecendo, mas agora ela não vai mais perecer, ela vai ter vida. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, e você tenha vida em abundância. Agora, só depende da pessoa, a vida é dela, ela decide a quem entregar, em quem crer, né? Em quem crer. As pessoas têm crido em tanta coisa, e estão perecendo por causa disso. Deixar de crer naquilo que é passageiro, e crer naquilo que é eterno, para que você tenha vida eterna. Ele diz ainda: pois todo o que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, mostradas, reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Diga amém. Então, quem pratica o mal, aborrece a luz, aborrece a Deus. Não tem como nós, por exemplo, querermos agradar a Deus, nos agradando o tempo todo. Não tem como a gente agradar a Deus, pessoal, satisfazendo o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos. Não tem como, obrigado, Breiro, a gente agradar dois senhores. Não diz a Bíblia? Se eu agradar um, eu vou desagradar o outro. Eu não posso servir dois senhores. E vou te dar um exemplo de senhor: eu mesmo. Se um senhor é Deus, o outro senhor é o meu eu. E quando eu faço a minha vontade, dificilmente eu vou conseguir fazer a vontade de quem? Do meu Senhor. É uma guerra dentro de nós, pessoal. Desde a hora que você acorda, você nem levantou, você nem abriu os olhos ainda, e já começou uma guerra dentro de você, uma batalha. E o maior inimigo que você precisa vencer, e quando vencer, se considera um vencedor, um verdadeiro vencedor. O maior inimigo a ser combatido e vencido é o seu eu, é você mesmo. Sim ou não? Porque quando nós vencemos o nosso eu, nós temos força para dizer não às nossas vontades, dizer não aos pensamentos que vêm para nos fazer parar, nos fazer desanimar. Porque tem pessoas, sim, elas venceram até os demônios, se libertaram e tudo. Chegando na igreja, se libertou, não tem mais capeta nenhum dominando a mente dela, mas ela ainda está perecendo, porque ela não venceu o seu eu. Tem um coração cheio de mágoa, ressentimento, sentimentos do passado, sabia? Traumas que ela carrega desde a infância, por aí vai. Coisas que ela carrega, que aconteceu lá atrás, e ela descarrega tudo aqui em cima de pessoas que não tem nada a ver. Eu atendi uma pessoa, e ela disse: esse aqui é o meu 4º relacionamento. Mas olha, pastor, nos 4 eu sofro sempre a mesma coisa, e faço os meus companheiros sofrerem comigo, porque o primeiro aconteceu isso. E nos outros relacionamentos, eu tenho a impressão que vai acontecer tudo de novo. E eu despejo tudo em cima deles. Chega uma hora que eles não aguentam, pega as coisas e vai embora. Já perdi relacionamentos que poderia ser para a vida toda, mas que não deram certo, pereceu. O que aconteceu? Pereceu. Chega uma hora que a pessoa precisa tirar essa bagagem de cima dela e começar uma vida nova com Deus. E esse dia tem que ser hoje, se ainda não havia acontecido. Eu estava meditando aqui na palavra, se eu não me engano, Romanos, ele fala, Romanos, que ele fala, pega ali para mim a referência para mim, André. Alguém morreria por um bando de pecadores, como fez Jesus por nós? Olha o que diz Romanos 5, verso 6. Se você tiver aí a Bíblia, abra, senão leia ali, comigo. Romanos 5, verso 6. Ele diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu
a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7 ele diz: dificilmente, olha lá, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova. Deus faz o quê? Prova. Deus precisa provar alguma coisa para a gente? Mas Ele faz questão. Ele faz questão de provar. Deus prova o seu amor, ou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga glória a Deus. Levanta a mão assim, ó, fala assim: obrigado, Senhor, por ter dado a vida para eu não perecer. Então eu só vou perecer se eu quiser, pessoal, se eu permitir. Porque se eu não permitir e me apegar a isso, eu não vou perecer. Não vou perecer. Podem vir todo o inferno junto ao mesmo tempo contra a vida da pessoa cujo coração está nas mãos de Deus. Ela não vai perecer. E tem pessoas que dizem: ah, deu errado, porque a fulana me atrapalhou, surgiu o fulano no caminho, apareceu um imprevisto no meio da estrada. Aquele que é de Deus, entregou a Ele a sua vida, esse não vai perecer. Ele falou: dificilmente alguém se interessaria a morrer por um justo, né? Por aquele que é bom. Mas Jesus morreu por um bando de pecadores que somos nós. Quem tem filhos aqui? Tem filhos? Você deixaria seu filho ocupar o lugar daquele traficante que foi condenado à morte e vai sentar na cadeira, como é que chama? Elétrica? Você daria seu filho para morrer no lugar dele? Não? E por uma pessoa boazinha, a Madre de Calcutá, não deixaria não seu filho morrer no lugar dela, no lugar dele? No lugar do pastor Mário, então. Ô dona, rapaz, foi espontâneo, né, gente? Não deixaria, não daria seu filho. Se eu fosse condenado injustamente, armar uma acusação contra o pastor Mário, e eu estou há 3 dias de ser condenado à morte, eu não colocaria seu filho para morrer no meu lugar, não? Quem não faria isso? Ah, vocês são ruins. Não faria isso, nem por mim, que oro por você todo dia. É só para a gente ter noção do que Deus fez, pessoal. Isso aqui, eu estou falando para você pensar o que Deus fez. Ele não viu uma pessoa boazinha, ele não viu um santinho aqui na terra andando assim e tal. Não, ele viu um bando de gente virando as costas para ele, pessoas esnobando o nome dele, desprezando a ele, rindo dele, queimando Bíblia, xingando a obra de Deus. E ele pega Jesus, o filho dele. Não tinha um monte. A Bíblia fala que era o único. E Ele deu para morrer, para que a gente não venha perecer. Vai lá, passa por isso, para que aqueles que creem, eles têm que crer. Tem uma condição, eles têm que crer, eles têm que se entregar. Se eles se entregarem como eu estou me entregando, de corpo, alma e espírito, eles não mais perecerão, diga glória a Deus, mas terão vida eterna. Puxa, é essa vida que nós temos que buscar com todas as forças, para que você seja feliz aqui embaixo, e quando você partir desse mundo, você chegue até os céus, o seu destino seja o reino dos céus. Quando a alma descolar do corpo, porque ela vai descolar uma hora, essa matéria aqui vai virar pó, vai feder igualzinho, todo mundo sabia não? Fede igualzinho. Quer se achar tanto e quando morre fede igual. Fede ou não fede? Se sentir maior ou melhor que os outros é bobeira, é besteira.
Você que está me ouvindo, vai descolar desse corpo. Vai descolar, você não vai morrer. O teu corpo físico vai, mas a tua alma é eterna. E para algum lugar você irá passar a eternidade. Ah, pastor, eu quero ir para o céu. Eu também quero. Eu também quero. Uma coisa é querer, e outra coisa é entregar a vida para que a alma não pereça. Quem entrega a vida, a alma não perece. Diga glória a Deus.